Ok, minha gente, já de volta. Eu sempre falei aqui, eu sou flamenguista. Acabou, eu não tenho partido, eu não tenho religião aqui no meu programa. Eu falo o que vem no coração, que eu tenho que falar dentro do assunto, dentro do que a gente está debatendo. E estou sempre aqui com pessoas participando do programa, como é o caso do Márcio, que está lá nos Emirados, Marcos Habib, que está sempre aqui, que inclusive já participou de programa aqui comigo. E eles agora estão debatendo. E o André também entrou comigo aqui. André Valente, vocês conhecem, né? André entrou aqui. Tem muito motoqueiro imprudente na cidade, empinando moto, cortando os carros de todo tempo. Sem contar que não respeitam as leis de trânsito, avançando o sinal e não respeitando as faixas. A consequência está aí. Vários acidentes, muitas vezes fatal, acontecem em nossa cidade. O André, até algum tempo atrás eu falava muito dos motoqueiros. E agora eu já falo. Moças e rapazes, motoqueiros e motoqueiras. Né? Eu tenho visto exemplos aí de mulheres fazendo muita coisa errada no trânsito. Passa de qualquer maneira. Eu não sei por que o motoqueiro tem tanta pressa. Ele tem que chegar antes. Porque o que eles correm e realmente não respeitam o sinal, não respeitam faixa. A gente está cansado de ver acidentes. Esse final de semana agora foram 3 acidentes, um com morte. Foi lá em Vieira. O Márcio falando aqui sobre os amigos cubanos que ele tem, dizendo que em Cuba a situação é muito difícil, e é mesmo, a gente sabe que é. E o Marquinhos Habib falando que vai me passar um site chamado Cubanet. Não precisa passar não, que eu não tenho tempo de ver não, Marquinhos. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu quero, qualquer dia a gente vai debater aqui alguns assuntos polêmicos. Gente, eu estou aqui com as doutoras Daphne e Tatiana. Elas participando aqui do nosso programa. E hoje nós vamos falar também de um assunto muito, muito interessante, que é a saúde mental. Veja bem, ontem a gente estava falando com aquelas meninas que vieram aqui no programa, falando sobre crianças que você olha, a criança não está aprendendo a ler, não consegue falar uma frase inteira, e fica adulto com esses problemas. Fica adulto, elas crescem, ficam adultos, sem conseguir diagnosticar o que é que elas têm. Agora sim, agora já tem diagnóstico. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, né? Mas tem pessoas que crescem com problemas. E hoje, no país inteiro e aqui em Teresópolis, a saúde mental, ela está cuidando, eu sei ali na Tijuca, eu conheço pessoal, minha filha trabalha na saúde mental, tá? E ela diz, papai, é muita gente com problemas. E as pessoas são muito humildes, as pessoas não sabem que elas podem ser ajudadas, que elas podem ter recurso para isso quando a situação é muito grave. Ou, em qualquer situação, pode ter recurso? Aí cabe a pergunta, aí eu começo aí dando bom dia para a Daphne e para a Tatiana e a gente entra neste assunto também. Tatiana, bom dia. Bom dia, Hélio. Bom dia, pessoal de casa. Essa situação, Daphne, da saúde mental, as pessoas normalmente têm direitos a recorrer à Previdência? Então, sim, como qualquer outra patologia física, né, as patologias mentais, elas vão conceder direitos aos segurados do INSS de qualquer forma, as pessoas que estão pagando o INSS, que tem ali o vínculo de segurado com a autarquia. E também podem ser socorridas as pessoas que não têm o vínculo de segurado com o INSS, que preencherem os requisitos para outros benefícios, né? Como o LOAS. Então, elas podem ser, sim, desde que elas preencham os requisitos. Né? O que se entende? Quando se fala saúde mental, é muito vasto o campo. Aonde se encaixa? Sim, na saúde mental, né, hoje, cuidado aí assistencializado pelo CAPS, né, a gente entra não só em questão de doenças mesmo, ou deficiências mentais, mas entra também numa questão de álcool e drogas. Então, saúde mental também vai abranger isso. O CAPS Teresópolis hoje ele está superlotado por conta disso. Está. Né? O CAPS ele é para ter 5 divisões, né? CAPS 1, 2, 3, CAPS drogas e álcool e o CAPSI, que é o CAPS infantil. E nós não temos todas essas divisões hoje em Teresópolis. Então, fica complicado para um sistema só cuidar dos 5, né? E aí conseguir assistencializar com laudo, né? Com medicamento. E aí é o que a gente um pouco sofre, né? No escritório,
porque as pessoas não conseguem, né, o laudo correto, porque está superlotado, não consegue médico suficiente para atender tanta gente, são às vezes 50 atendimentos em um dia no CAPS, e aí o médico às vezes não aguenta, né? E aí fica nessa troca de médico, a pessoa tem que ser acompanhada, nunca consegue um laudo, e aí fica mais difícil para a gente conseguir um benefício para a pessoa. Tá, ela tem direito. Tem direito. Mas a dificuldade da própria saúde, num todo, no país inteiro, acaba dificultando que a pessoa receba essa ajuda? Sim, porque a gente tem que ter o diagnóstico fechado. Né? É um tipo, saúde mental, né? Doenças mentais são o tipo de benefício mais negado no INSS. Né? A gente não consegue, a maioria, 90% dos casos, a gente não consegue que passe direto pelo INSS. Tem que judicializar, tem que entrar com um processo judicial na Justiça Federal. E aí, não tendo essa assistência, né, pública da saúde, faltando o laudo, diagnóstico correto, dificulta mais ainda para a pessoa. Chegou esse final de semana, à vontade ainda, pode, por favor. Pode deixar. Chegou agora, há dias atrás, estão fechando no Brasil inteiro, né? Sim. Estão fechando os hospitais de atendimento a pessoas com deficiência mental. Os chamados, que no passado a gente falava hospício. Estão sendo fechados, que as pessoas têm que ser cuidadas pelas famílias. Exatamente. Né? Mas a família não tem condições de cuidar se a pessoa tiver um alto grau se estiver muito doente. Justamente. O serviço público, né, constitucionalmente previsto, ele é exatamente para isso. A gente paga os nossos impostos para a gente ter o retorno em qualquer aspecto de saúde, né, dentre outros, que a gente tiver necessidade. Né? E aí a gente está passando por uma crise de saúde pública na questão de saúde mental. Porque se hoje em dia você não tem os recursos necessários para cuidar por você próprio ou a sua família, você fica à mercê do Estado. E sem o diagnóstico fechado, é como a Tatiana acabou de explicar. Sem o diagnóstico fechado, por mais que se garanta direitos pela lei, né, vai ter o auxílio, o LOAS, pago pelo INSS, a pessoa não vai conseguir porque não tem a documentação. E, às vezes, até com a documentação a gente vem enfrentando dificuldade, porque, como ela falou, o INSS... a carência de perito do INSS já é uma situação notória no Brasil inteiro. Perito especialista, então, é zero. Né? Psiquiatra, não. Então, a gente não vai ter à disposição do INSS. Então, para chegar à conclusão de que aquela pessoa está incapacitada para o trabalho ou que ela tem uma deficiência em virtude daquela patologia que afeta o teu dia a dia, que te coloca em situação de atrás das outras pessoas na sociedade, se ela não tem o diagnóstico fechado e ela não tem um perito que entenda daquilo, ela não vai conseguir o benefício, entendeu? Na justiça, a gente tem conseguido esses benefícios porque a gente tem peritos especialistas ainda na justiça federal, até na justiça estadual a gente tem, quando o benefício precisa ser na justiça estadual, porque a gente está... hoje em dia a gente tem tido muita procura também da questão de a patologia psiquiátrica, né, a saúde mental da pessoa ser prejudicada pelo próprio ambiente de trabalho. E aí, nesse tipo de caso, a gente tem uma doença profissional e aí qualquer questão relativa àquilo a gente vai para a Justiça Estadual e não para a Justiça Federal. Então, tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Estadual, a gente tem tido peritos especialistas, mas aí a pessoa já tem que ficar esperando, né? Já não conseguiu o benefício para suprir aquilo no momento que precisa. Né? Sim. Só para as pessoas não ficarem assustadas aqui com o que eu falei, realmente o pessoal de Friburgo, eles já vieram para Teresópolis. Lá em Friburgo já está fechando, se é que não fechou. Mas aqui em Teresópolis a prefeitura alugou, comprou uma casa e, a princípio, eu não fui lá ver ainda. Mas a informação que eu tenho é que a casa está muito bem equipada e as pessoas com problemas mentais que vieram de Friburgo e voltaram para Teresópolis, são teresopolitanos, estão sendo atendidas nessa casa, que eu mais ou menos sei onde é que fica.
Então estão sendo bem atendidas nessa casa. É a informação que eu tenho, embora eu não tenha buscado ainda, mas eu acredito que a pessoa que me falou isso é uma pessoa que está lá. Então eu acredito. É uma situação muito complicada, né? Porque tratar de saúde mental, falar sobre isso, é um tema que já foi muito abordado e que as pessoas com algum tipo de deficiência ou uma doença mental, elas eram, né, a escória da sociedade. Então, acredito que a ideia, né, do fechamento das clínicas é trazer mais essa pessoa para o nosso meio, né, porque ela tem que ser humanizar cuidada. mais. Humanizar, sim. Mas é complicado, né? Se a gente não tem tanta assistência assim pública, como que a gente vai deixar que uma família ali, sem qualquer condições, tome conta daquele familiar? Fora que a situação que a gente vive hoje em dia no mundo, né, principalmente pós-pandemia, é uma situação de aumento significativo das doenças psiquiátricas, né? Então, a gente tem aí um boom de pessoas aparecendo com questões, com patologias mesmo, que em alguns casos vão caminhando para deficiências, para impedimentos permanentes, né? Em função de questões psiquiátricas. As pessoas estão ficando mesmo incapacitadas. Vai precisar sempre do advogado. Assim, eu não costumo falar, a gente não costuma falar ao contrário. Eu acho que a nossa opinião, como profissional, não, que sempre use. Não fica constrangida, não. Não, então, a gente sempre recomenda... É o caminho, não tem outro jeito. Sim. A gente sempre recomenda a pessoa estar assistida por um profissional, por um advogado. Por quê? Inúmeros motivos. Tem as questões técnicas, se você apresentar lá, por exemplo, no INSS, um laudo, uma declaração médica anterior ao momento que você obtém a carência para um benefício previdenciário, você vai ter o teu benefício negado. Então, se você tiver um advogado te assistindo nessa situação, você vai ter ali como apresentar a documentação correta e não passar esse tipo de problema. Fora o fato de que, de fato, a gente está tendo muito problema de concessão desses benefícios diretos na via administrativa, que é no INSS. Então, a gente está acabando tendo que recorrer para a justiça. E o advogado, ele sabe como fazer os prazos serem mais curtos, os processos serem mais completos, né? Tudo que tem que ser apresentado, que não pode faltar. Então, é sempre bom estar assistido por um advogado. Não, por um advogado. Gente, a minha situação, por exemplo, eu já estou aposentado, obviamente, pela idade, né? Até pela idade estaria aposentado. Mas eu tive um problema, né, durante a minha vida, um vácuo que ficou ali, de um papel que eu assinei que não deveria ter assinado. Isso é uma longa história, eu não vou entrar aqui. E quando chegou a época da minha aposentadoria, eu só consegui com advogado. Senão eu não conseguiria. Porque se eu não tivesse um advogado que fosse fazer isso para mim, aliás, foi até um advogado, eu não conseguiria me aposentar. Porque o que eu tinha que passar, tudo aquilo que eu tinha que fazer no INSS, eu não conseguia fazer. Os problemas são inúmeros, né? Um preenchimento ali errado de um documento, uma carteira de trabalho que não está com a baixa. Uma vírgula muda tudo. Uma vírgula muda tudo. Muda tudo. E o auxílio, né? O serviço do advogado ali ao seu lado vai com certeza te facilitar muito mais a obter o benefício. Já é difícil com o advogado, sem o advogado, então, mais complicado. E foi até o assunto que a gente tratou da outra vez que a gente esteve aqui, que hoje em dia, principalmente pós-pandemia, a gente está com o INSS funcionando praticamente só remoto, né? Eles só trabalham, a gente só tem acesso a eles via os sistemas informatizados. É muito difícil a gente chegar no INSS e ter acesso às pessoas que trabalham lá. Então, nem tem gente trabalhando. E nem tem servidor, justamente. Então, eu precisava que eles me dessem isso foi uns 3 meses atrás. Eu precisava eu acho que era uma confirmação de um endereço, não me lembro bem o que foi. Cheguei lá, o rapaz de segurança me atendeu, falou, só vai naquele balcão ali. Aí tinham duas crianças lá. São os estagiários. 2 crianças. Aí eu falei, olha, eu explico isso. O senhor pode entrar no site? Eu falei, não, eu sei que eu posso entrar no site, só que eu não consegui. Então, por isso que eu vim aqui falar com vocês. E a gente não pode fazer nada. Foi exatamente assim. A gente não pode fazer nada aqui, não. Só pelo site.
E quem não pode entrar no site, quem não tem o celular, quem não sabe mexer? Justamente. Tá cada dia mais difícil esse tipo de acesso. Os servidores, a maioria foi se aposentando. A realidade da agência daqui, por exemplo, é essa, né? Os servidores foram se desligando. Não houveram concurso? Teve concurso, mas... concurso, mas não chamaram, né? É engraçado que hoje mesmo... Muito pouca vaga. Foi um tema debatido no programa da Ana Maria Braga. E aí foi uma professora querida nossa que estava lá apresentando, a Adriane Bramante, falando das filas, né? Que a fila está imensa para concessão de benefício. E o INSS, a autarquia, ela tem tentado, né, alguns caminhos para tentar diminuir isso. Concessão de auxílio-doença, né? Tentou dar uma modificada, a perícia não ser mais presencial, tentar ser pelo documento, mas aí entra naquela outra questão anterior. Se a gente não tem um laudo bom, vai passar no INSS numa perícia documental, sem a pessoa estar ali com o perito, cara a cara? Aí fica tá mais muito difícil. Né? Vai agora... dar são dois trabalhos. E a gente agora está com uma questão, saiu semana passada por uma portaria, né, prevendo a prorrogação automática dos benefícios até abril. Quem já está em benefício vai poder ir fazendo o pedido de prorrogação de 30 em 30, renovando até abril do ano que vem. E aí as pessoas ficam, mas o que aconteceu? É porque não tem perito. Não tem ninguém para fazer. Então, eles vão ficar prorrogando os benefícios a princípio que já estão aí ativos, para não precisar a pessoa ficar se deslocando até o INSS para fazer perícia, porque as filas estão enormes, não tem funcionário, não tem perito. Então, está muito difícil. A realidade realmente do INSS está muito difícil. Então, quando a gente chega numa situação em que as pessoas que mais precisam, elas não têm acesso nem a um laudo bom, completo, para a gente poder fazer o pedido, a situação no INSS fica impraticável, entendeu? Isso, a gente estava falando de saúde mental, isso no caso da saúde mental, mas no geral a mesma coisa. No geral. No caso da saúde mental, acaba sendo pior porque falta assistência, né, para as pessoas que mais precisam, é o que a gente estava conversando, né, sobre faltar, sobre não ter, a pessoa não ter acesso a um bom laudo, um bom diagnóstico. E aí, na hora que a gente... Se a pessoa com uma patologia já ali exposta, bem diagnosticada, com um laudo bom, com bons exames, ela já está enfrentando muita dificuldade para conseguir um benefício, né, no INSS. Imagina uma pessoa que tem uma doença invisível, né? Que é o que é o problema mental. A gente ainda passa por muito preconceito nisso, ainda é muito tabu, infelizmente, falar ainda de patologias psiquiátricas, de doenças mentais em geral. Infelizmente, é um tabu ainda muito grande, principalmente por essa questão de se você não tem um médico especialista lidando ali, o diagnóstico fica mais complicado e acaba prejudicando tudo que vem em sequência, né? Bom, aí a minha pergunta para daqui a pouco para vocês é o que se fazer então? Tá? É o que a gente pode fazer. Muito obrigado ao pessoal do interior. Tem uma pergunta aqui para elas também, está chegando de Vargem Grande. A pergunta: o povo do interior não sabe o que fazer com referência à aposentadoria. Eu acho isso aí já é uma outra coisa, né? O cara que trabalha na terra, o agricultor. É uma outra situação. Tá, mas não responde já não. A gente volta a esse assunto. Rapidamente indo para o comercial, o Recanto, Centro Gastronômico Recanto, aqui na Reca. O Recanto tem à noite, tem caldo, tem fondido durante o dia, carnes e peixes nobres variados. E você tem ainda a cafeteria, a padaria do Recanto, né? Eu passo ali todo dia. Recanto, Centro Gastronômico Recanto. A gente volta já.